Semana que acaba, semana que começa. As intenções da semana passada voltaram-se uma vez mais para expectativas de subida de taxa de juros e ainda, obviamente, para as tensões em torno do aumento do limite da dívida norte-americana. O aumento da teto da dívida começou logo a ser discutido no primeiro dia da semana, com reuniões marcadas que tinham sido adiadas da semana anterior entre Joe Biden, entre a Casa Branca, e os representantes do Congresso, nomeadamente com o líder dos republicanos, ou seja, Kevin McCarthy. O primeiro feedback que houve dessas mesmas reuniões até foi otimista, até foi positivo, com ambas as partes a dizer que estavam interessadas em fazer um acordo e que a opção de um incumprimento por parte dos Estados Unidos não era opção, não existiria. No entanto, a saída de Joe Biden para Hiroshima, para a reunião do G7, acabou por levar, digamos, a que esse otimismo desaparecesse, com os republicanos a baterem a porta na sexta-feira, abandonando as negociações. Voltaram às negociações, mas ainda assim Kevin McCarthy acabou por dizer no fim de semana que enquanto Joe Biden não viesse, não haveria, digamos, uma grande evolução nessas mesmas negociações. Por outro lado, nos Estados Unidos, a Reserva Federal esteve bastante ativa, com os seus membros praticamente uníssonos a dizerem que não vai haver cortes de taxa de juros tão cedo. Note-se que o mercado tem vindo a descontar um corte de taxa de juros na ordem dos 75 pontos base até ao final do ano. E essa foi a ideia principal, digamos, desses vários comentários dos membros da FOMC. Muitos deles foram bastante mais agressivos, com ainda mais subidas de taxa de juros, bastante, digamos, carregando bastante nessa tecla, levando mesmo os mercados a aumentarem essa mesma expectativa. Por exemplo, o Fed Watch Tool, que deu a probabilidade até aos mais de 30% para uma subida de taxa de juros no próximo mês de junho, quando ainda há bem pouco tempo ela estava em cerca de 0%. No entanto, Jerome Powell, no último dia da semana, veio pôr aqui um pouco água nesta fervura da subida de taxas de juros, dizendo que o stress que se tem estado a acompanhar o setor bancário acabará por fazer parte desse caminho, parte do caminho de subidas de taxas de juros e, portanto, o Fed não necessitará de subir tantas taxas de juros como teria que subir caso isso não existisse. Por cá, pela Europa, também foram vários as intervenções verbais dos vários governadores dos bancos centrais na Europa, desde Luís de Guindo, o seu vice-presidente do BCE, até Christine Lagarde. Todos eles continuam a apontar para subidas de taxa de juros, nomeadamente Christine Lagarde foi uma vez mais bastante hawkish, aquilo que não era tão de esperar, pelo menos no posicionamento que tem tido, que teve em grande parte dessas mesmas reuniões, e continua a haver alguma divergência entre estes vários membros do BCE, com a ala mais hawkish a pedir mais subidas de taxa de juros e mesmo mais rápidas, a Holzman a pedir 50 pontos base de subida na próxima reunião da taxa de juros, enquanto outros, como o governador do Banco Central da Grécia, pede, digamos, alguma calma nessa subida de taxas de juros e aponta não para tantas, para uma taxa de juro máxima tão elevada quanto as dos países do Norte. Em termos de dados económicos, foi uma semana praticamente com poucos indicadores. De especial podemos ver as vendas a retalho nos Estados Unidos, que até subiram, até foram acima daquilo que foi esperado. E por outro lado, na Europa, o indicador de confiança económica ZEW veio uma vez mais abaixo mesmo do esperado, mas como eu digo, os indicadores económicos desta semana foram praticamente irrelevantes. Isto acabou por dar numa semana positiva para os mercados acionistas. O Nikkei foi o que, digamos, liderou os ganhos acionistas de uma forma global, ganhando esta semana quase 5%. Na Europa, a maioria dos índices, os principais índices, estiveram em terreno positivo. O Eurostoxx subiu cerca de 1,8% e representa mais ou menos a média dos ganhos na Europa, enquanto nos Estados Unidos o S&P 500 subiu 1,65%, representando também essa média, com o Dow Jones a ficar pouco alterado, ganhando marginalmente cerca de 0,3%,
e o Nasdaq a liderar os ganhos com 3%, à volta de 3% de ganhos. Por cá, o PSI teve um desempenho inferior face aos pares da Europa, perdendo mesmo 0,5%, cerca de 0,5%, isto com o BCP a ganhar à volta de 5% e os CTT a recuarem à volta de 7%. No mercado cambial, o dólar continuou a recuperar dos mínimos que fez agora ultimamente e negociou mesmo em máximos de 2 meses, com o euro-dólar a chegar a 1,0760 e a terminar a semana em torno de 1,08. Já o peso mexicano recuou dos máximos de 7 anos que chegou a fazer esta semana, isto depois do seu Banco Central ter mantido inalteradas as suas taxas de juros, depois de longos 15 meses de contínuos aumentos dessas mesmas taxas de juros. Nas commodities, o ouro acabou esta semana por refletir um pouco um dólar mais valorizado e a subida das taxas de juros que também pressiona o ouro, caindo destes máximos históricos que tem feito, caindo esta semana cerca de 2%. Por outro lado, o petróleo acabou por recuperar parte das perdas que tem vindo a fazer e esta semana acabou mesmo por ganhar cerca de 2%. A semana que vai entrar é uma semana que tem tudo para ser parecida com a que agora terminou. Isto porque as atenções vão continuar a estar tanto nas expectativas de taxas de juros e principalmente agora, quando se aproxima cada vez mais a possibilidade do incumprimento nos Estados Unidos, as negociações em torno do aumento da teto da dívida vão estar bastante ativas. Joe Biden vai regressar de Hiroshima, vai regressar da reunião do G7, vai retomar as negociações que Kevin McCarthy diz que só poderão evoluir, digamos, na presença de Joe Biden ou com Joe Biden nos Estados Unidos. E vamos ver se conseguimos ter aqui assim um entendimento, um acordo o mais rápido possível para ainda conseguir, para que ainda consiga ser votado no Congresso, de maneira a que se evite um catastrófico incumprimento norte-americano da sua própria dívida. Por outro lado, há inúmeros discursos agendados de membros do FED que provavelmente continuarão a carregar na mesma tecla de que as taxas de juros vão continuar a subir, isto para tentar retirar a ideia que o mercado continua a descontar de várias subidas de várias descidas de taxa de juros, vários cortes de taxa de juros até ao final do ano. Por outro lado, na Europa, vamos continuar também com esse tipo de dialética, ou seja, com mais discursos de vários governadores de bancos centrais europeus, da zona do euro, em especial com Christine Lagarde, que vai ter o discurso do 25º aniversário do Banco Central Europeu durante esta semana e que poderá, obviamente, aqui também tentar defender o euro, até porque um euro forte acabará por ajudar no combate à inflação, tal como o Banco Central Europeu assim o deseja. A nível de dados económicos, esta semana, obviamente, vamos ter os PMIs e os PMIs também poderão aqui assim ser importantes em toda a dialética, em toda a comunicação que vai haver por parte dos responsáveis dos bancos centrais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, principalmente na Europa. Vamos ter a medida de inflação preferida da Reserva Federal, que é o PCE Price Index, que dará aqui mais alguma luz sobre a possibilidade de haver cortes de taxa de juros ainda este ano, ou se por outro lado podemos ter alguma subida eventualmente, e isso vai ser aproveitado nos discursos desta semana dos vários representantes da FOMC, da Reserva Federal, e também vamos ter os dados da inflação em Londres, em Inglaterra, que serão importantes na medida em que o Banco de Inglaterra avisou, digamos, de alguma forma, que estará dependente destes mesmos dados, estes e os que irão sair até à próxima reunião, para decidir se vai continuar a subir taxas de juros ou se vai interromper o seu ciclo de subida de taxa de juros. Bom, para já é tudo. Uma boa semana e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!